E aí, galerinha do canal, hoje vamos tratar sobre propagação retilínea da luz e determinação da cor de um corpo por reflexão. Vamos nessa! Agora vamos tratar sobre a propagação retilínea da luz. A propagação retilínea da luz é um princípio fundamental da óptica geométrica, no qual diz que em meios homogêneos e transparentes a luz se propaga em linha reta. Se você garantir que a luz está se propagando no meio homogêneo e transparente, ela vai propagar-se sempre em linha reta. Se eu tiver um meio não homogêneo, aí a trajetória é modificada. Se eu não tenho um meio transparente, a luz nem consegue se propagar por ele, dependendo da frequência que você está analisando da luz, ok? Agora, na prática, onde nós conseguimos observar essa propagação retilínea da luz? O principal exemplo é a formação da sombra e da penumbra, certo? Qual a diferença de sombra e penumbra e por que é que elas são formadas? Veja, a luz, por se propagar em linha reta nos meios homogêneos, quando ela atinge um obstáculo, lógico, um obstáculo opaco que não permite que a luz passe, a luz vai passar apenas por cima desse obstáculo e por baixo desse obstáculo, certo? Formando assim uma região onde não chega luz atrás desse obstáculo, ou pode chegar luz de maneira parcial, ou seja, de partes da fonte de luz. E essas regiões nós chamamos de sombra e penumbra, ou seja, existe um obstáculo que não deixa a luz passar. Esse obstáculo pode formar sombra ou penumbra, vai depender do quê? Da fonte. Quando eu tenho uma fonte pontual, nós vimos isso na primeira aula, está aqui no card, a fonte de luz pontual, ela é pequena, tem dimensões pequenas, às vezes até desprezíveis em relação ao obstáculo que eu estou tratando. No caso, se eu boto uma vela, coloco minha mão lá na frente dessa vela, a vela é uma fonte de luz pontual, porque ela é muito menor do que a minha mão. Nesse caso, a luz proveniente aqui, ó, passa por cima do obstáculo, por baixo do obstáculo. Tem uma região, existe uma região no anteparo, que esse anteparo é onde eu projeto a sombra, tá certo? Essa região do anteparo, onde a sombra é projetada, ela é iluminada por esses raios aqui, ó, que passam por cima do obstáculo. Desse ponto para cima, o anteparo é iluminado por essa fonte. Desse ponto aqui, que é o raio de luz que passa imediatamente abaixo do obstáculo, para baixo, o anteparo é iluminado pela fonte de luz. Essa região toda aqui, ó, não chega luz de nenhuma parte da fonte. Quando não chega luz de nenhuma parte da fonte, nós dizemos que essa região é uma região de sombra. Em alguns livros traz cone de sombra, mas é a região onde não chega luz da fonte, tá certo? Como é que você identifica isso? É uma sombra bem definidinha, ó, bem definidinha, intensa. Essa sombra bem bonitinha, fechada, é uma sombra realmente. Agora, quando essa fonte ela é extensa, e nós vimos, de novo, está aqui o card, e nós vimos que o que é uma fonte extensa? Quando ela tem dimensões comparáveis ao obstáculo, ou seja, quando essas dimensões são comparáveis ao que você está estudando. No caso, quando a fonte tem um tamanho próximo ali do obstáculo, ou maior que ele até. O que é que vai ocorrer? Ela vai emitir vários raios. O raio que eu emito aqui dessa parte superior da fonte, que é o extremo dela, que é sempre onde eu analiso, passa exatamente em cima aqui do obstáculo. E tem um raio que parte dessa parte superior da fonte, que passa exatamente abaixo do obstáculo. Então, daqui para cima, chega a luz desse pedaço da fonte. Daqui para baixo, chega a luz desse pedaço da fonte. Para aqui, para essa região, não chega desse pedaço. Já dessa parte inferior, que é o outro extremo, vai sair um raio de luz aqui, ó. Daqui para cima, chega a luz dessa parte da fonte.
e tem outro que passa aqui na região abaixo do obstáculo. Desse ponto para cá chega a luz da fonte. Então, o que é que nós percebemos? Que quando eu tenho uma fonte extensa, nesse exemplo aqui em específico, essa região aqui não chega luz nenhuma da fonte. Se não chega luz de nenhum ponto dela, nós temos sombra. Porém, eu tenho essa região aqui, ó, que chega a luz desse pedaço da fonte, e tenho essa região que chega a luz desse pedaço da fonte aqui, da parte inferior da fonte. Então, chega a luz de uma parte da fonte, não chega da outra. Chega a luz de uma parte da fonte, não chega da outra. Nessas regiões, nós temos o que chamamos de penumbra. Tá certo? São regiões de penumbra. Como é que você identifica a penumbra? Que ela surge quando você tem fontes extensas ou quando você tem mais de uma fonte. É uma sombra clarinha, fraquinha, tá certo? Quando você está numa sala que tem várias lâmpadas acesas, geralmente você tem uma formação de penumbra, uma sombra clarinha. Ou quando a fonte de luz é extensa. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente daquela de barra. Ali gera penumbra, tá certo? Então essa é a diferença de sombra e penumbra, ok? Agora, um fenômeno natural que é bastante interessante e surge por causa da sombra e da penumbra são os eclipses. Quando eu trato dos eclipses, eu preciso compreender o seguinte: existem dois tipos distintos de eclipses, assim, uma classificação geral, tá? Você tem o eclipse solar e o eclipse lunar. Qual a diferença entre eles e qual é a condição para que ocorra um eclipse? Veja bem, primeiro, qual a condição para que ocorra um eclipse? A condição é essa aqui, ó. Vou apagar aqui rapidão. Pronto. Condição para que você tenha um eclipse. Você precisa do alinhamento do Sol, Terra e Lua. Certo? Os três astros, os três corpos devem estar alinhados para que você tenha esse fenômeno, que é proveniente também da propagação retilínea da luz. Agora, dependendo do alinhamento, você vai ter um tipo de eclipse. No caso, Sol, Terra, Lua, você tem o eclipse lunar. Se você tem o alinhamento Sol, Lua, Terra, você tem o eclipse solar. E o que é o eclipse em si? Nada mais é do que projeção de sombra, certo? Quando você tem um eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua e projeta a sua sombra na Lua. Então, quem está no hemisfério, ou hemisfério não, quem está do lado da Terra, que é noite, vê a sombra da Terra, na verdade, vê a Lua se esconder dentro da sombra da Terra, que é o eclipse lunar. Você pode ver aqui a figurinha, tá? A Lua se esconde na sombra da Terra. Você vai ter o eclipse lunar. Já o eclipse solar é o quê? A Lua entra na frente do Sol, fica entre o Sol e a Terra. Então, durante o dia, a galera que está do lado, que é dia da Terra, está olhando para o céu e a Lua entra na frente do Sol, projetando a sua sombra na Terra. Aí você tem o eclipse solar. O eclipse lunar, quando ocorre, geralmente ocorre o eclipse total da Lua. Por quê? Porque o meu obstáculo aqui, a Terra, é muito maior do que o anteparo, que é a Lua, é onde eu vou projetar a sombra. Então é fácil de você observar. Porém, o eclipse solar, ele pode ser total ou parcial. Você pode ver aqui na figurinha. O total é quando a Lua, ao entrar na frente do Sol, bloqueia totalmente a luz que o Sol emite para a Terra. O parcial são as regiões onde você tem a penumbra, certo? De novo, o que é que vai ocorrer? Você tem uma fonte extensa, um obstáculo pequenininho e um anteparo. Quando você coloca esse obstáculo na frente da fonte de luz extensa,
existe uma pequena região, como você pode ver aqui, ó, essa pequena região projetada na Terra é a sombra da Lua. Essa região de sombra não chega luz da fonte. Ali você tem o eclipse total do Sol. Agora, nessas outras duas partes aí que você pode ver, ó, nessas outras duas partes, chega luz de parte do Sol. Tá? A Lua atrapalha a chegada da luz? Sim, mas só chega luz de partes do Sol. E o que é que forma aí? Nós acabamos de ver. A famosa penumbra. E essa penumbra, essa sombra mais clarinha, vai ocorrer onde você tem o eclipse parcial do Sol. Certo? E por que é tão interessante, tão místico esse eclipse total do Sol? Porque ele vai ocorrer em uma pequena região do planeta, devido ao tamanho do obstáculo. A Lua é muito pequena em relação ao Sol, em relação à Terra. Então, a incidência da sua sombra vai ser apenas uma regiãozinha da Terra. Aconteceu um agora, deu para ver do Chile. Né? Lá no Chile eles conseguiram enxergar o eclipse total do Sol, mas não deu para ver do Brasil, porque no Brasil, em algumas regiões, foi visto o eclipse parcial. Então, quando ocorre um eclipse total do Sol, ocorre numa região bem específica, por isso que ele é tão raro de ser observado, digamos assim, certo? Aí é um dos exemplos sobre a propagação retilínea da luz. O outro exemplo que eu quero tratar com vocês é o que nós chamamos de câmara escura de orifício. O que seria essa câmara escura de orifício? Tá aqui a figura. Você pode observar aí que na câmara escura de orifício você tem uma caixa, tá, de material opaco e a luz só passa por um único ponto dessa câmara. Por um único ponto, que é onde eu tenho o orifíciozinho. Qual é a importância disso? Esse fenômeno da câmara escura de orifício é bem semelhante ao que ocorre no nosso olho. Então, o entendimento desse fenômeno serve para o entendimento do funcionamento do olho humano, certo? Então, a câmara escura de orifício é o princípio básico do olho humano, é o princípio básico das câmeras ou câmeras fotográficas analógicas que utilizavam filme para captura da imagem. E o que é interessante nele é que, dependendo da posição que você coloca o objeto na frente da câmera, a imagem aumenta, a imagem reduz e ela sempre é projetada invertida, tá bom? Como funciona? Sim, ó. Você tem a câmara escura, imagine aí uma caixa onde só tem uma aberturazinha aqui, ó, e você tem um objeto aqui na frente. Vou chamar ele de AB. Esse segmento aqui, AB. Ele está distante dessa caixa de uma distância D. Quando a luz que o objeto reflete ou emite, se for uma fonte, mas aqui vamos imaginar que ele está refletindo luz, tenta entrar aqui dentro dessa câmera, ela não consegue, porque bate na parede opaca. E vai tentar em todos os pontos dessa parede e não vai conseguir. O único ponto que ele vai conseguir passar, ó, é pelo orifício. Então a luz proveniente desse ponto B vai atingir esse ponto aqui da câmera, tá? No anteparo da câmera, que eu vou chamar de belinha. A mesma coisa ocorre com esse outro extremo. A luz proveniente dele, ó, só vai conseguir entrar pelo orifício. E vai chegar aonde? Nesse ponto aqui da câmera. O que é que isso acarreta? A linha. Aqui vai ser formado a pontinha da seta. Vai estar assim, ó. E lá no outro lado, no outro extremo lá, no belinha, está formada a base dessa seta. A origem dessa reta orientada aí. Veja como foi formada a imagem. Invertida, cabeça para baixo. É isso que ocorre no olho humano, é isso que ocorre nas câmeras analógicas, tá bom? Essa câmara escura, o comprimento dela, que eu vou chamar de D', também é importante, certo? Como é que é cobrado nas questões? Eu quero saber o tamanho da imagem,
ou o tamanho da câmera, ou a distância que a câmera está do objeto, ou o tamanho do objeto, vai depender da questão. E como é que eu trabalho com isso? Simples, eu vou aplicar aqui ó, a comparação, a proporção entre os segmentos. Esses triângulos aí ó, são triângulos semelhantes, então basta eu pegar um segmento e comparar com outro. Eu posso fazer essa comparação da maneira que eu quiser, mas eu tenho que manter o mesmo padrão. No caso aqui, se eu pegar o tamanho do objeto e comparar com o tamanho da imagem, eu tenho que pegar a distância da câmera até o objeto e dividir pelo tamanho da câmera. Então, se eu pego coisas do objeto e comparo com coisas da câmera, eu tenho que pegar na outra razão coisas do objeto com coisas da câmera. Se eu pegar o inverso, eu tenho que pegar do outro lado também da mesma forma. Como é que fica aqui? AB, segmento AB, está para o segmento A'B', assim como se eu peguei coisa do objeto sobre coisa da imagem, do outro lado eu tenho que pegar coisa do objeto, que é a distância do objeto à câmera, sobre coisa da imagem, que é o tamanho da câmera. Pronto. Lembrando que essa proporção aí eu organizo da forma que eu achar melhor, desde que eu siga esse padrãozinho. Com isso, nas questões, o que é que ele vai fazer? Vai te dar 3 dessas informações e pede a quarta. Simples. Aplica aqui, regra de 3, você pode dividir, depois passar multiplicando. A forma que você vai resolver é a forma que você se achar mais confortável, tá bom? Esses são os principais casos assim, analisados com relação a essa propagação retilínea da luz. Belezinha? Dando continuidade aqui, agora nós vamos trabalhar com a determinação da cor de um corpo por reflexão. Vimos na aula passada de ótica, na aula 1 sobre ótica, que a luz ela pode ser monocromática ou policromática, ser composta por uma única cor ou por várias cores. A luz branca, que é a luz do Sol, ela é composta por várias cores. Estou falando, quando eu falo essa luz aí, luz branca, eu estou falando da faixa visível do espectro. Então, ela varia do violeta ao vermelho, tá? Do vermelho ao violeta, que são aquelas cores que você consegue observar quando você verifica um arco-íris, certo? Como é que funciona a determinação por reflexão? A determinação da cor de um corpo por reflexão funciona com base na cor da luz que ele consegue refletir. Ok? Aí você pode ver o espectrozinho, né? Que vai do vermelho ao violeta. Acima disso é o infravermelho, ou melhor, abaixo disso é o infravermelho, você não consegue enxergar, acima disso é o ultravioleta, nós também não conseguimos enxergar. Só do vermelho ao violeta que é visível. Quando eu emito luz, tenho aqui um objeto, certo? E eu emito luz, vamos imaginar que isso aqui seja uma luz branca. Emitir luz branca nele. Pá. Quando eu falo luz branca, eu estou falando das 7 cores que a gente consegue observar quando a luz é composta, né? E elas viajando juntas. Quando eu emito luz branca num objeto que é, vamos imaginar que isso aqui seja violeta. Violeta. Tá? Violeta. Essa luz branca vai agir da seguinte maneira. Ou melhor, o objeto vai agir da seguinte maneira. Ele vai segurar, ele vai absorver 6 das 7 cores e vai refletir exclusivamente o violeta. Certinho? Então, esse corpo nós vamos enxergá-lo violeta. Lembrando, o que é que nós enxergamos? Luz. Se eu estou olhando para um objeto que ele manda luz violeta, qual é a cor que eu vou ver? Luz violeta. Se ele mandar luz vermelha, eu vou ver a luz vermelha. E assim sucessivamente. Tranquilinho? Agora, existem 2 corpos que são os extremos. Você tem um corpo preto. Vou colocar aqui com preto, né, para ficar mais. Você tem aqui o corpo preto. Preto. Que quando você manda luz branca para ele, ou qualquer cor de luz, ele absorve. Ele não vai refletir a luz. Isso idealizando esse corpo preto. Ok? Então o preto, ele segura todas as cores.
O violeta, o azul, o vermelho vai refletir o quê? A luz que ele reflete é a cor que ele apresenta. O vermelho reflete luz vermelho, o violeta reflete luz violeta, o verde reflete luz verde e assim sucessivamente. O preto absorve tudo e o branco reflete tudo. Se eu mandar luz branca, ele reflete luz branca. Certo? Agora, as questões geralmente tratam de corpos iluminados por luz monocromática. Como é que funciona isso? Eu pego uma luz de uma cor só e mando no corpo. Aí você tem que ficar atento. Se eu tenho um corpo que quando ele é iluminado por luz branca, ele se apresenta violeta, é porque ele só consegue refletir a luz violeta. Então, se eu emito uma luz vermelha sobre ele, ele absorve essa luz vermelha. E o corpo que absorve toda a luz que chega nele se apresenta preto. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu pego um corpo violeta, levo para um quarto escuro e acendo uma luz vermelha, eu não enxergo esse corpo violeta. Eu enxergo ele preto. Por quê? Porque ele está segurando a cor que eu mandei. Ele não reflete, então preto. Já o corpo branco reflete qualquer cor. Se eu pegar um corpo branco, botar num quarto completamente escuro e acender uma luz vermelha, esse corpo branco vai aparecer para mim vermelho. Certinho? Por quê? Porque ele reflete qualquer luz que chega nele. Se eu estou mandando só luz vermelha, ele reflete essa luz vermelha. Então eu enxergo ele na cor vermelha. Ok? Com luz monocromática, funciona assim. Se eu acendo uma luz monocromática para iluminar um corpo, esse corpo só vai ter a cor da luz se ele for branco ou se ele tiver a cor dessa luz. Certo? De novo para o corpo vermelho. Esse corpo vermelho, quando iluminado por luz branca, ele só permanece vermelho se eu iluminar ele com luz branca ou com luz vermelha. Se eu acender uma luz monocromática de qualquer outra cor, ele vai aparecer preto. Tudo bem? Já o corpo branco, ele vai ter a cor da luz que eu mandar. Se eu mandar luz vermelha, ele vai ficar vermelho. Se eu mandar luz verde, ele vai ficar verde, porque ele tem essa capacidade de refletir qualquer cor. Ele só vai ficar branco se eu mandar luz branca, que é a mistura das 7. A mistura não, as 7 viajando com a mesma velocidade. E o corpo preto, ele sempre vai ficar preto. Ele sempre vai apresentar a cor preta. Belezinha? Essa é a determinação da cor do corpo por reflexão. Existe ainda determinação da cor do corpo por refração, determinação da cor do corpo por mistura das cores fundamentais. Mas isso é assunto para outra aula. Aqui no primeiro link da descrição, vou deixar uma lista de exercícios tratando sobre essa parte introdutória da ótica, ok? Tem aí também o link para o meu blog, tem o link, ou melhor, o endereço do meu Insta, segue lá, comenta, deixa aí nos comentários as dúvidas, sugestões e críticas e até a próxima. Valeu, galerinha, bom proveito!